Olá amigos, bem-vindos vocês a mais o nosso vídeo de perguntas e respostas. Que bom estar com vocês. Quem puder entrar no nosso grupo Os Despertos dela de Aquário, né, é muito importante, a gente tem lá uma interação muito grande. E essas perguntas que eu estou pegando aqui agora nesse momento, são perguntas aleatórias que também vêm através de outras pessoas que me fazem perguntas no WhatsApp ou outros meios, né? Então essas não estão listadas no grupo Perguntas Oficial Luciano César, que é um grupo que tem 7.800 pessoas. Vocês cuidam com os grupos piratas aí. A pergunta é sobre como seriam os animais, o que seriam os animais, por que da sua consciência. Deixa eu ver se eu posso colocar, né? O pessoal pergunta muito também sobre isso, né? O que seriam, qual é o propósito de vida dos animais, né? Seria isso, eles têm consciência, os animais têm. Qual é o objetivo de Deus Criador colocar os animais na Terra? Bom, a própria Bíblia fala sobre isso, né? Que os animais foram colocados pelo Criador para auxiliar o homem e ser amigos nos momentos de solidão e tal. Então cada animal tem uma função. Segundo os indianos, do Mahabharata, o épico indiano, os animais são classificados conforme o seu nível de serviência ao ser humano. Quanto mais ele serve, mais evoluído ele é. Quanto menos ele serve, menos evoluído ele é. Então, até é interessante que, segundo os indianos, o animal mais evoluído que existe é o elefante e a vaca e o cavalo, porque eles servem muito ao homem. A vaca dando o seu leite, que hoje em dia não tem mais leite de vaca, leite sempre leite já processado, mas a vaca serve o homem com leite. O elefante, na casa da Índia, usava muito para transporte, né, e o cavalo então para o transporte, deslocamento do homem. Então são os animais mais evoluídos entre eles, e os menos evoluídos possivelmente seria cobras, aranhas, lagartos. Então a função do animal é servir o homem. Deus colocou eles como sim, com uma alma em evolução. Segundo Pietro Ubaldi, né, tem um livro muito famoso da Grande Síntese, um livro assim bem polêmico, né? Eu até não sei se exatamente tudo que fala lá é verdade, mas eu li o livro e ele é um livro bem completo, né? Um livro que dá um impulso assim na gente. É Pietro Ubaldi, que inclusive esse Pietro Ubaldi teria sido, conforme ele mesmo diz, uma encarnação do próprio Pedro, né? O Pedro de Jesus. Então Pietro Ubaldi fala que a semente, né? Ele fala do átomo ao arcanjo. Então a pessoa teria uma evolução desde um átomo, desde uma centelha, desde um animal inferior, de algo muito primitivo, até uma consciência divina. Isso demoraria bilhões, trilhões de anos, né, para que uma pequena ameba, algo parecido a um protozoário, se transformasse num reino um pouco mais evoluído. Então, inclusive passando pelos reinos mineral, e depois de mineral para vegetal, de vegetal para animal, de animal para hominal, e de hominal para angelical, e de angelical para seres mais evoluídos. Então essa é a evolução infinita, não há um término, né? Não teve começo, não terá fim. Nós evoluímos constantemente. A própria Terra, a Terra é infinita, ela está sempre criando novos mundos e ela sempre está crescendo, porque a Terra é infinita, ela não é esse limite que nós demos a ela, é infinita. E ela cresce nas bordas também. Então a Terra é um ser vivo, os animais são seres vivos, e os animais são seres que nós devemos dar muito amor. Quando nós damos amor a um animal, esse amor retorna a nós, está fazendo um bem muito grande para eles. A proximidade dos animais em nossa vida, ela nos beneficia e beneficia o animal. Então o animal aprende muito conosco, ele cresce também. Ou seja, um cachorro domesticado, um gatinho que tu dá amor e dá esse contato, e numa próxima existência ele não vai ser mais um animal assim, digamos, rude, né? E será um animal mais familiar, mais domesticado, mais humano, mais próximo do ser humano. Então todo o amor que nós damos a ele é de grande valia. Agora tem um lado também doentio, que nós não temos que observar o equilíbrio, como em tudo na vida. Até mesmo tomar alguma coisa, até respirar em excesso faz mal, né? Então quem que dirá tu fazer coisas assim extravagantes em cima de um animal. O animal tem que continuar sendo animal. Tu não pode trazer um animal para a vida humana e dar a ele tudo que um ser humano
quer. A sua cama, por exemplo, a cama é um local sagrado. O animal não pode entrar na cama humana, não pode. As pessoas que botam um gato, cachorro na cama, isso aí é extremamente errado, não pode. São energias, a energia do sono é a energia que nos repousa. Então você quer tratar com amor, dá um carinho, mas bota o animal no lugar do animal e o humano no lugar do animal. O que está acontecendo agora é que os filhos não cuidam mais dos pais, botam os pais num asilo e botam, né, tudo isso e enche a casa de gato, cachorro e gato na cama e fazendo necessidade em cima até das roupas da pessoa. Eu tenho visto isso, né? E os seus pais, lá porque são idosos, estão lá no asilo. Então tudo é o equilíbrio, e saber também que existe uma agenda, né, da canhota que envolve assim, o excesso de amor aos pets. Então eles estão tomando uma coisa que seria aparentemente boa, né, que é dar amor aos animais, para transformá-la numa agenda canhota, que é a pessoa não querer mais ter filhos e ter só pets, pets, pets. É uma agenda da canhota, assim como outras agendas que a gente vê. Então tem que cuidar muito, porque quase tudo que existe de bom no mundo, né, é uma coisa que os malignos utilizam também para as suas intenções, as suas agendas. Então façamos tudo com equilíbrio, vamos dar amor aos animais, vamos tratá-los bem, alimentados, cuidar dos que estão na rua carentes, tudo bem. Agora não diga que animal é seu filho, pois isso já é uma afronta à criação divina. Ele não é teu filho. Teu gato que tu ama e beija na boca, o cachorro, ele não é teu filho, nunca será. Ele vai ser sempre um gato, um cachorro. Então vamos colocar os pontos nos is. Ele será sempre um gato e ele precisa ter a sua vida de gato ou vida de cachorro. E nada mais do que isso, né? O contato com o ser humano é bom, mas tem que haver diferença. Eu sou humano, eu vou ter um filho, uma filha, ou para quem não teve, ou é uma opção, mas não vamos chamar os filhos que nós temos de gato, cachorro. Ah, meu gato é meu filho, meus filhos, eu não sei ainda que teve filho no mundo, mas eu nem olho para eles, meu gato é o cachorro. Isso perante a lei cósmica, isso é um afronto à lei cósmica, entende? Então nós temos que respeitar o ser humano em primeiro lugar, os nossos pais que estão idosos, doentes, em primeiro lugar, tá? E cuidar dos animais, sim, como algo adicional, mas não transformar a vida do humano num animal, né? Mas enfim, parece que a pergunta era outra. Se o animal tem consciência, se ele tem espiritualidade, sim, a sua alma evolui, né, bastante. A alma do animal, ela cresce muito com a proximidade com o ser humano. Então é muito bom ter esse contato, faz bem, ele tem alma, ele vai evoluir, ele vai se transformar num futuro próximo, num ser mais evoluído que ele, e num futuro ainda mais longe, num ser elemental. Então parece que existe um mundo elemental de transição entre os animais e os hominídeos. Então me parece, eu não tenho certeza disso que eu estou falando, mas eu sei que existe isso. Eu estudei dos mestres ascensos, mas eu não tenho exatamente os detalhes porque eu faltei aula. não, brinquedo, estou brincando. Mas assim, existe os animais, as plantas também evoluem para algo animado, digamos, um protozoário, algo nesse sentido. Existe um reino intermediário entre o vegetal e o animal, né? Os animais evoluem para um reino intermediário antes de serem humanos, aí eles poderão ser os chamados elementais da natureza, né? E poderão passar por esse estágio de elemental da natureza. Por exemplo, um gato, um animal, um cachorro que tem uma consciência muito elevada, né? Um cachorro assim que já tem quase humano, eles estão quase falando, né? Estão quase falando. Os cachorros e gatos, eles não falam, mas quase que falam, né? E pegaram um cachorro desse, e eles têm uma alma que vai ser transmigrada após o seu desencarne para um reino levemente acima. Então seria os elementais da natureza. Acredito, eu não tenho certeza se ele passa por elementais, de acordo com situações, assim, não é uma regra isso, né? E de reino de elemental da natureza, ele poderia já enquadrar no reino humano, em talvez algum ser que está começando a evolução agora, seres mais primitivos, né? Porque muitas almas mais primitivas, eles começam em mundos também mais primitivos. Então existe uma série de variantes aí que eu não me arrisco a dar uma regra, assim, dizer, é isso, mais isso, mais isso. Mas eu sei que existe essa evolução da alma, e os indianos do Bhagavad Gita também, eles conseguem
eles falam também que existe a regressão da pessoa. Se a pessoa não se comporta como um bom humano, né, segundo o hinduísmo, ele poderia renascer em animais inferiores, né? Essa afirmação é contestada pela doutrina espírita de Allan Kardec. Eles não aceitam essa regressão, mas eu diria que tem algo de involução, no sentido de, se a pessoa se comportou muito mal, ele vai sim retornar a mundos elementais, porque existe o processo da segunda MORTE. Por exemplo, uma pessoa muito mal, desses reptilianos aí que estão assolando o mundo, né? E eles vão para o julgamento, que é em Sírios. Eles vão para o processo de julgamento e eles são levados ao processo chamado de segunda MORTE, né? Eles são regredidos, a sua alma se desintegra, eles voltam à matéria universal e são largados para a construção de mundos do reino mineral. Eles se transformam em mineral, em pó de estrelas, em pó de planetas, né? Então isso quem fala são os mestres ascensos. Então sim, confirma um pouco isso que os hinduístas falam, que há um retrocesso, mas isso somente em casos extremos, né? Normalmente a pessoa, ela evolui sempre para frente, né? Por isso que é importante utilizar cada minuto da nossa vida para a nossa sabedoria. Uma outra pergunta também faz sobre os animais que são levados em abate de macumba e coisa assim, nas galinhas e tal, que o pessoal pega galinha e sacrifica. Esses animais, eles têm uma evolução muito rápida, né? O fato deles terem sido utilizados por algo que não é saudável, né? Aliás, veio até falando aqui, apareceu um gato aqui do nada aqui. Então esses animais, eles têm uma evolução muito rápida. Eles ascensionam da sua linha, né, de estágio para uma linha muito mais elevada. Olha o que eu achei aqui, um gatinho. Peraí. Tô botando um gatinho pra você. Falando em gato, apareceu um gato aqui, ó. Apareceu, eu tô segurando um gatinho aqui, né? Muito querido. A gente está adotando gatinhos assim, abandonados aqui, a família. A gente adota gatos para depois para doação. Então eu tô sempre cheio de gatinho. Todo dia troca. E eles entram, ficam 2, 3 dias, a gente alimenta e depois logo eles partem para adoção, né? Então são muito queridos. Esse aqui é um amarelinho muito bonito que já está doado, né? São gatos abandonados de rua que vêm aí e estão fazendo aí. Eu tenho muito carinho por gato, cachorro, animais, aves. Eu gosto muito de aves também, né? É muito querido. Então assim, nós temos que ter esse amor que nós damos aos animais. Ele retorna a nós. Ele retorna a nós multiplicado, né? E assim, quando tu faz, os animais trabalham com a egrégora coletiva, né? A egrégora de comunidade. Assim, quando tu faz o bem para um, tu está fazendo para o coletivo. Todos eles acabam se beneficiando. E o pessoal pergunta também, quanto à partida de um animal, o que acontece? Quando há partida de um animal, quando o animal parte para o reino etéreo, né, parte dessa vida para outra melhor, né, eles não sofrem, eles são levados a um local de estágio, né, de evolução, alguma coisa assim, e eles acabam logo encarnando em outro animal. Então eles não têm aquela dor, aquela passagem, né? É tudo muito rápido, assim, é tudo automático. O animal sai dessa vida, ele vai encarnar imediatamente em um outro, e às vezes uma pessoa que perde o seu cãozinho, o seu gato, ele pode adotar um outro cão e gato, e às vezes ali poderá estar até mesmo a alma desse seu animal que partiu, né? Então por isso que o bem é sempre muito bem aceito e recebido para todos. Então é mais ou menos isso aí que eu queria deixar para vocês. Então eu vou concluindo o vídeo hoje aqui. Hoje fiquei só com essa pergunta, que é uma pergunta interessante, achei interessante, uma pergunta que traz muita contribuição, né? Que ajuda muitas pessoas a entenderem. Então vamos ter muito amor pelos nossos animais, ter muito carinho, e tudo isso que nós fizemos para o bem, todo o bem que a gente faz ao semelhante, ele retorna até nós, né, em todos os momentos, tá? Então, meus queridos, eu vou deixando meu abraço. Peço que vocês deixem o seu comentário, o seu joinha, o seu like, é muito importante, tá? E deixe sua opinião aqui. Então, lembre-se, eu estou falando algumas coisas que chocam, porque as pessoas estão acostumadas com aquele discurso, né, da canhota, né, que vale tudo, né? Então, não interpretem mal isso que eu falei de amor aos pets e transformá-los em humanos, porque isso aí vocês têm que entender
a questão numa visão ampla, numa visão macro, né? Não se aprendam a detalhes. E também não vão escrever comentários que não são frutíferos aí, né? Dizer, mas eu trato meu filho como gato, meu gato como filho. Então, cada um faz o que quiser. Eu estou aqui falando o que a espiritualidade recomenda falar. Se você quiser fazer diferente, né, faça conforme a sua vontade. A minha mensagem eu dei, a minha obrigação, meu compromisso está feito aqui, tá? Meus queridos, eu vou deixando meu super abraço aí para vocês, né? Deixa o seu joia, seu like. E as flores também valem, né? A pessoa dá amor pela planta, dá amor para uma árvore, abraçar uma árvore, né? Tudo isso também vale, né? Então vale a pena, vale a gente, quando nós amamos as árvores, elas tem inclusive um vídeo que explica aí, que tem árvores, plantas que elas detectam a aura do seu dono, aquele que as plantou, 2 quilômetros quando elas estão chegando. A pessoa, o dono da casa plantou, né, uma rosa como essas aqui, as aleias, e ela tem uma ligação com o seu plantador, que é o seu dono, né? E quando o dono sai, ela entende isso, e quando ele volta, 2 quilômetros depois, ela já sente a aura do seu dono. Veja só, então, veja só quanta interação existe entre os reinos vegetais, minerais e animais. Então, essa mensagem que eu deixo para vocês aí, tá? Espero que isso tenha trazido alguma contribuição legal para vocês aí, tá? Beijo a todos, compartilha aí, valeu, grande abraço, a luz venceu.